Bom dia, gente. Estamos retomando aqui nossa segunda aula, nossa segunda semana de aulas de forma remota e vamos reiniciar as aulas com um novo assunto, a questão da origem humana na Terra. É um assunto bastante importante na compreensão da história da humanidade, saber qual a origem. São diferentes explicações que determinam essa origem do homem na Terra, que determinam o aparecimento do ser humano no nosso planeta. Vamos para essas explicações. Basicamente, são duas correntes de pensamento que explicam a origem do homem na Terra. A primeira delas, o criacionismo, que determina que o homem foi criado por uma entidade, um Deus mais precisamente, uma força superior. Aí entra nesse grupo das teorias criacionistas todas as explicações de origem religiosa ou origem mitológica. Entram nesse quesito de teoria criacionista, por exemplo, a crença cristã de que Deus foi quem criou o homem. Mas também entra nessa teoria criacionista todas as outras explicações de outras religiões. Por exemplo, os antigos maias, povos que habitavam a América Central há pouco mais de 2000 anos atrás. Eles, em suas lendas, em seus mitos, eles diziam que o homem havia sido criado por uma entidade divina que eles professavam e que o homem foi originado a partir do milho. Já outros povos de origem indígena na América do Norte tinham suas crenças de que o homem foi criado a partir de rochas. Povos da África, da África Central, diziam que suas entidades místicas, suas divindades, foram quem criaram os homens. Ou seja, todas essas explicações de origem religiosa ou mitológica é criacionismo. No nosso caso, no caso da sociedade ocidental, a teoria criacionista é estabelecida pelo primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no qual vai narrando a criação do homem, do mundo, dos animais e posteriormente do homem por Deus, cujo primeiro homem, segundo a Bíblia, foi Adão e a primeira mulher, Eva. Já a teoria evolucionista é uma forma de explicação da origem humana na Terra com base na ciência, com base no conhecimento científico, que estabelece que o homem não foi criado por uma entidade, ele surgiu na Terra a partir de um processo longo de evolução. Inicialmente, o homem não nasceu homem, ele evoluiu para este animal. No caso, o homem não nasceu homem, ele evoluiu de um ser muito primitivo e ao longo deste processo de evolução foi se transformando, dando origem no momento final da evolução, dando origem ao ser vivo que é hoje. No caso, com suas características físicas, suas características psicológicas. Aí vamos lá. A busca por sua origem sempre intrigou o humano e ainda intriga. E por ser um fato muito intrigante, se torna muitas vezes polêmico porque em determinado momento choca ou produz um embate muito grande entre religiosidade e processo científico. Choca entre fé e entre uso da razão. Isso é o que torna polêmico bastante essa situação de explicação da origem humana na Terra. Hoje em dia, muitas pessoas creem na ideia do criacionismo, na ideia de que Deus foi o criador do homem. Isso no caso da nossa sociedade ocidental. Mas como eu falei, em outras sociedades e outras religiões, outras crenças religiosas estabelecem que o homem foi criado por cada divindade do seu povo. Independentemente da crença em divindade A ou B, o criacionista ele diz que o homem foi criado por alguém. Ou no nosso caso por Deus, ou
caso de outras sociedades que possuem outras religiões, por suas respectivas divindades. O que se estabelece na ideia criacionista da origem do homem é que este homem ou este ser foi criado por origem divina, por força divina, por uma força muito maior do que a força humana, uma força sobrenatural. Que no caso, voltando mais uma vez, no caso da nossa sociedade, esta força sobrenatural é a força de Deus, o poder divino, que está apresentado no livro sagrado da nossa religião, no caso, a Bíblia. Isso significa que teríamos sido criados, no caso, voltando mais uma vez, no caso da nossa sociedade ocidental. Isso significa que nós fomos criados com base na imagem e na semelhança de Deus. Isso, ordem estabelecida no livro sagrado que nós seguimos em nossas práticas religiosas. O primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Já, diferentemente das crenças religiosas, nós temos na perspectiva da ciência a teoria evolucionista, que vai determinar que o homem foi surgir enquanto ser dominante no nosso planeta a partir de um longo processo de milhões de anos que acabou gerando uma transformação física em todos os animais, não somente no ser humano, mas em todos os animais. O ser humano foi apenas um desses elementos que foram transformados ao longo do tempo por esse processo evolucionista, por esse processo de transformação, pelo qual passou todos os seres vivos ao longo de milhares de anos, desde a formação do mundo. Aí vamos lá. Qual a posição correta? Criacionista ou evolucionista? Deixamos que você decida. Uma coisa é certa. O assunto, como já foi dito, é polêmico, mas é uma situação em que nós apresentamos aqui apenas as duas ideias. A proposta de estudo da origem humana na Terra não é uma proposta de dizer o que é, de dizer qual é a situação correta, e sim nada mais do que apresentar as duas propostas, nada mais do que apresentar as duas formas de explicação. O que diz a teoria evolucionista? Aí vamos lá. A teoria da evolução afirma que as espécies atuais descendem de outras espécies que sofreram modificações através dos tempos. E no caso do homem, estabelece que o homem foi originado de uma outra espécie muito, muito mais antiga, de milhões de anos atrás. E em um processo de evolução e de transformação, ele chegou às características que o tornam hoje, o que o tornam fisicamente este ser vivo de hoje. Aí, não foi apenas o homem que sofreu esse processo evolutivo, mas todas as outras criaturas que se tem conhecimento. Isso segundo os teóricos da teoria da evolução. No caso, tudo é explicado pela teoria da evolução das espécies. Que essa teoria foi desenvolvida ao longo do século XIX pelo pesquisador Charles Darwin, que ele estabeleceu uma tese de que a origem das espécies se daria por meio da seleção natural, ou seja, em uma sociedade sobrevive o mais forte. É uma seleção da própria natureza, na qual todo ser vivo considerado mais forte tende a sobreviver, enquanto que o ser vivo mais fraco não sobrevive, portanto ele fica perdido no tempo. Aí como assim? Ele gostava bastante de estudar animais em áreas naturais e também nas cidades onde ele habitava. Ele, como cidadão inglês do século XIX, passou a viver em cidades cuja poluição aumentaram bastante ao longo de todo o século XIX, já que foi o início do processo de industrialização na Europa, e as paisagens dessas cidades europeias mudou-se bastante. E ele, certa vez em suas pesquisas, observando
a questão de borboletas em cidades inglesas. Ele observou que em determinadas épocas a incidência de borboletas escuras e borboletas claras mudava a quantidade ao longo do tempo. Ele observou que borboletas escuras estavam aumentando bastante em número, enquanto as borboletas mais claras estavam diminuindo a população, estavam aos poucos desaparecendo das paisagens das cidades inglesas. Como assim? Ele descobriu que as borboletas escuras estavam se camuflando, se escondendo em meio à fumaça crescente das fábricas inglesas, isso naquela época. Isso fazia com que pássaros, que eram os seus predadores naturais, não percebessem elas e acabava não diminuindo a população de borboletas escuras, diferentemente das claras, que por terem uma coloração clara eram visíveis aos olhos dos seus predadores. Isso o ajudou a explicar a teoria da seleção natural, na qual o mais forte, ou seja, aquele ser vivo que teve condições de segurar os seus predadores por uma situação natural, no caso a sua cor escura, prevaleceu e esse animal, no caso a borboleta, pôde se camuflar junto às fumaças, às fuligens expelidas pelas fábricas, e assim sobreviviam. Já as claras, que não tinham essa condição natural de se camuflarem, acabaram diminuindo as populações e posteriormente vieram a ser extintas. É o que acontece com muitos animais. No momento em que começa a passar por problemas naturais, essas espécies vêm a ser extintas. É claro que esse termo extinção diz muito respeito hoje em dia à caça predatória de animais, mas isso na natureza mesmo, devido a alguns problemas naturais, alguns animais podem vir a ser extintos, como o exemplo dos animais da megafauna que existiam em várias partes do mundo, isso há alguns milhares de anos atrás, no chamado período do Pleistoceno, no qual existiam a chamada megafauna, que esse termo era usado para determinar alguns animais de grande porte que existiam, principalmente também aqui na nossa região. Era habitada por esses animais da chamada megafauna. Preguiças gigantes, tatus gigantes, tigres dentes de sabre, mastodontes, que eram animais que tinham características dos animais atuais, só que eram de maior porte. Por exemplo, a preguiça gigante chegava a mais de 2 metros. Um tatu gigante poderia ser do tamanho de um fusca, por exemplo. Os seus congêneres atuais são bem menores. Os tigres dentes de sabre eram maiores e mais fortes, e a característica também que diferenciava dos tigres atuais eram os seus dentes. Suas presas com um tamanho bem avantajado em relação aos existentes atualmente. Aí, ao longo do tempo, as mudanças naturais acabaram gerando uma diminuição dessas espécies da megafauna. De mudanças naturais, eu estou me referindo à questão de diminuição de comida. Isso acabou gerando a fome, e esses animais, por serem de grande porte, eles precisavam de quantidades maiores de comida. No momento que começava a diminuir, principalmente devido a mudanças climáticas, que acabavam gerando diminuição da oferta de alimentos. E isso acabou extinguindo eles há alguns milhares de anos atrás. Há 10, 15 mil anos atrás, esses animais habitavam aqui regiões do Nordeste brasileiro, por exemplo. Aí foi um período que começou a modificar bastante a estrutura física e climática do território, não só do Brasil, mas também de outras partes do mundo. E isso acabou rareando a comida. E no momento que começou a escassez de alimentos, esses animais de grande porte foram os mais atingidos. Um exemplo também da questão da seleção natural é se levarmos em consideração a existência dos dinossauros, que haviam sido extintos há milhões de anos atrás. Essa extinção se deu
pela queda de um asteroide no nosso planeta que acabou destruindo todo o ecossistema desses grandes animais, desses grandes répteis. Só que não foi apenas a queda de um asteroide que acabou destruindo a vida dos grandes dinossauros. As próprias mudanças climáticas que se seguiram e que vinham ocorrendo aos poucos também foi responsável por essa seleção natural, na qual os animais de grande porte, que eram os dinossauros, eles precisavam de alimentos, de grande quantidade de alimento. Aí no momento que começou, devido a mudanças climáticas, começou a rarear, consequentemente a cadeia alimentar foi sendo alvejada por essa situação, essas mudanças climáticas e físicas na Terra. Por exemplo, os dinossauros carnívoros, eles precisavam de grande quantidade de alimentos para sobreviverem. Ou seja, eles tinham que caçar os dinossauros herbívoros, até porque os pequenos animais, os pequenos mamíferos, não eram suficientes para um tiranossauro rex, por exemplo. Até porque os tiranossauros, por seu porte, eles costumavam caçar animais também de maior porte, já que eles não tinham a mobilidade tão avantajada para caçar animais de porte menor. Por isso que eles caçavam dinossauros também, só que os herbívoros. E mesmo os carnívoros de menor porte, mas que por terem uma maior condição de um ataque, no caso dos tiranossauros, em relação a outros dinossauros carnívoros. Isso os fazia serem os donos da Terra, digamos assim, no caso dos tiranossauros. Mas vamos lá, tratando da mudança climática, no momento que começou regiões inteiras começaram a ser cobertas por gelo, devido às eras glaciais, quando boa parte, de tempos em tempos, existia no nosso planeta, há milhares de anos atrás, situações de mudanças climáticas no qual a maior parte da Terra era coberta por gelo. Aí chamamos de glaciação ou era glacial, ou mesmo era do gelo. Como aquele próprio filme de animação, ele retrata essa situação, no qual o gelo está tomando de conta de tudo. E isso faz com que os animais tendessem a buscar meios diferentes de sobrevivência. Aí vamos lá, com essas mudanças climáticas, os dinossauros os herbívoros de maior porte, começaram a ter dificuldades para se alimentarem e acabaram perecendo pelo simples fato de não terem o que comer. Consequentemente, a cadeia alimentar vai ser modificada a partir daí. Esses herbívoros de grande porte perecendo, consequentemente, os carnívoros não teriam mais o que comer. E isso foi uma reação em cadeia, um verdadeiro efeito dominó. Faltando comida para os herbívoros morriam de fome. Consequentemente, esses herbívoros eram caçados pelos carnívoros, que não tinham mais condições de se alimentarem. Só restou do grupo dos grandes répteis, no caso os descendentes dos dinossauros, só restou os répteis de pequeno porte. Os jacarés, os lagartos, os diversos tipos de lagartos que são descendentes diretos dos dinossauros. E no máximo um animal que é da época dos dinossauros, que ainda existe hoje principalmente, somente na região da Indonésia, os dragões de Komodo. Mas são bem menores, são de um porte bem menor do que os dinossauros de alguns milhões de anos atrás, embora eles sejam descendentes diretos desses répteis. Aí, portanto, a própria natureza estabelece uma seleção natural, na qual o mais forte sobrevive. Aí, no caso com a extinção dos dinossauros, qual foi o animal mais forte que tendeu a sobreviver? Os animais de pequeno porte que tinham melhores condições de se alimentar. Os pequenos mamíferos, alguns poucos répteis
Isso de menor porte, porque quanto menor o porte, mais fácil a alimentação em momentos de escassez de alimentos. Um outro exemplo da questão que Darwin estudava bastante é a descoberta de fósseis dos animais que antecederam as girafas, por exemplo. A característica mais marcante das girafas é ter um pescoço longo, o que proporciona a elas comerem folhas em árvores relativamente altas. Darwin, em suas pesquisas, ele descobriu que os possíveis descendentes das girafas não possuíam pescoços longos, ou seja, comiam gramíneas e comiam folhagens em árvores e arbustos de pequeno porte. Aí, no momento que ele explica que de alguma forma começou a surgir animais com o pescoço mais longo. E justamente nesse período que surgiu esses animais que eram considerados anomalias genéticas para a época, começou também a rarear a quantidade de gramíneas rasteiras e mais baixas. Com isso, esses animais que eram anomalias genéticas, eles na verdade estavam adaptados a sobreviver porque eles poderiam alcançar os alimentos mais altos, diferentemente dos animais do pescoço mais curto. É aí que possivelmente, Charles Darwin explica que possivelmente começou a surgir as primeiras girafas como hoje são conhecidas fisicamente, com essas mudanças. Ou seja, uma mudança física do animal acabou gerando uma capacidade maior de sobrevivência. E isso, a natureza o presenteou com a capacidade de sobreviver mais do que os animais que tinham pescoço curto, por exemplo. Isso é o que ele explica na questão de seleção natural. O que ele gostava de estudar bastante eram pássaros também. Algumas espécies de pássaros, o mesmo tipo de pássaro, o mesmo animal, o mesmo pássaro, só que de uma região para outra, possuíam bicos diferentes. Isso porque eles nasciam animais adaptados de acordo com a natureza que os propunha. Se tinham alimentos de sementes mais pequenininhos, os bicos tendiam a ser maiores. Se eram sementes mais grossas e maiores, os bicos eram menores e mais fortes para triturar o alimento ao invés de engolir. E por aí vai. Isso ele, em várias pesquisas, ele estudou bastante diversos ecossistemas. Ele na época esteve até aqui em regiões do Brasil, das florestas brasileiras. Ele estudou bastante ilhas do Pacífico para explicar ou para buscar explicações a respeito dessas mudanças dos próprios animais. E a partir desses estudos, ele criou a teoria da seleção natural. Como foi dito anteriormente, uma teoria que explica que os seres vivos mais fortes vão tender a sobreviver. Ou seja, a natureza faz uma seleção. E com isso, o mais forte sobrevivendo, este é quem vai perdurar. O que ele explica mais à frente com a teoria da seleção natural é essa origem do homem atual em relação aos primeiros grupos humanos existentes no planeta. Aí vamos lá. O evolucionismo prega o transformismo, explica a grande diversidade de formas de vida e rejeita o fixismo, segundo o qual o número de espécies é fixo e elas não sofrem modificações, isto é, sempre surgem novas espécies. Como assim? O chamado fixismo é uma teoria explicitamente criacionista, no qual tudo foi criado de uma só vez e tal qual eles existem hoje, eles foram criados. Isso é uma explicação religiosa. Já a explicação científica prega o transformismo, ou seja, diz que os animais estão em constante modificação física e genética. Isso vai caracterizar o surgimento de novas espécies ano após ano. Aí vamos para as situações polêmicas da teoria da evolução. O homem descende dos macacos? Aí vamos lá para a explicação.
Para a ciência, o ser humano e outros primatas, conhecidos como pongídeos, como o chimpanzé, o gorila e o orangotango, têm um ancestral comum. Veja bem, a teoria da evolução não explica que o homem veio do macaco. É o seguinte: homem e as diversas espécies de macaco, eles são aparentados, ou seja, eles vieram de um ancestral comum. Não é que um tenha dado origem ao outro, e sim, em algum momento, um ser vivo em especial foi evoluindo, dando origem aos humanos, e outros foram evoluindo, dando origem ao macaco. Ou seja, as características físicas que são muitas vezes peculiares entre nós humanos e os macacos são heranças genéticas de um ancestral comum, ou seja, de um animal que de alguma forma é ancestral nosso e dos macacos. Fisicamente, os seres humanos são aparentados dos macacos, mas isso não faz com que o homem venha exatamente do macaco, porque se fosse dessa forma, continuaria-se existindo um processo evolutivo, ou seja, alguns tipos de macacos acabariam de alguma forma originando humanos. Não é assim que funciona a teoria da evolução. Ela explica dessa forma, que homem e macaco em algum momento da história tiveram o mesmo ancestral. E em algum momento esse ancestral acabou gerando um grupo chamado de símios, que deu origem a todos os macacos atuais, e outro grupo chamado de hominídeos, que deu origem aos humanos atuais ao longo de milhares de anos de processo de evolução e processo de seleção das espécies. É como ele estabelece aí na imagem. Vocês notam as ramificações, os diversos tipos de animais, que de alguma forma se originarão ou se originaram de um determinado indivíduo, aí formando vários galhos de árvore. Ó. Um ramo deu origem aos humanos, outro aos gorilas, aos chimpanzés, os orangotangos, o gibão, os animais, os animais, do caso, os símios de várias partes do mundo, tanto. Aí nós temos em diferentes continentes, nós temos espécies de símios. Na África nós temos algumas espécies características, na Ásia do mesmo jeito, na América também existirão diferentes tipos de espécies de símios nos diferentes continentes. E os humanos vão se estabelecendo como uma espécie diferente destes símios, no caso o grupo dos chamados hominídeos. E é claro que pela teoria da evolução, algumas características dos humanos primitivos eram marcantes e bastante ligadas aos macacos, mas isso não os fazia serem descendentes diretos dos macacos. E mais uma vez, falando de novo que a teoria da evolução não diz que homem veio do macaco, e sim homem e macaco surgiram de um ancestral comum que em algum momento houve uma separação que originou o grupo dos humanos, como mostra aqui, ó. Vocês observam, é como se fosse uma árvore. Esse galho aqui originou esses três grupos de animais: seres humanos, gorilas e chimpanzés. Que esses aqui são os mais característicos, os mais semelhantes fisicamente. Isso não faz com que sejamos parecidos, mas existem algumas semelhanças que são bastante notadas. Aí, o homem descende dos macacos, mais uma vez a pergunta. Na verdade, essa ideia, que é equivocada, como foi dito anteriormente, que coloca o homem como descendente do macaco, surgiu como forma de desmerecer a teoria evolucionista, porque em nenhum momento Darwin dizia que o homem se originou do macaco, e sim, ele dizia que o homem surgiu de um ancestral comum e que ao longo dos milhares de anos que formou-se os seres humanos e os demais animais,
foi um processo de seleção natural para dar origem ao grupo dos humanos que hoje habitam a Terra. Aí, embora semelhantes em muitos aspectos, é necessário salientarmos que os pongídeos, que no caso são os macacos, não apresentam habilidades do ser humano, como escrever, trabalhar, tocar instrumentos. Muitas vezes nós sabemos que macacos são treinados, principalmente chimpanzés e gorilas, eles são treinados para fazerem algumas atividades, mas isso não os fazem capacitados de inteligência como os humanos. Eles apenas são treinados, como qualquer outro animal pode ser treinado a fazer uma atividade. Como nós sabemos, se um cachorro for bem treinado, ele pode fazer algumas atividades que não são típicas de cachorros. Nós sabemos que papagaios repetem palavras nas quais eles são ensinados. Isso não faz com que eles sejam dotados de inteligência. E sim, eles desenvolvem uma habilidade de repetir uma atividade que foi ditada por um ser humano. Aí, essa diferença fundamental entre os dois grupos é atribuída à diferença cerebral. O homem possui um cérebro bastante desenvolvido, possui uma capacidade reflexiva que o proporciona capacidade de raciocínio. Proporciona ele capacidade de pensamentos abstratos que fazem com que nós desenvolvamos um sentido de linguagem específico, ou seja, uma fala, e que nós podemos transmitir o conhecimento, esse conhecimento físico que temos, nós podemos transmitir para os outros, diferentemente dos símios. Dos símios eles emitem sons, mas não produzem falas. Eles não se comunicam por meio de fala, da linguagem. Eles se comunicam por meio dos sons e da linguagem corporal, mas eles não têm uma linguagem própria como a nossa. Eles, digamos assim, eles não têm a fala deles. Eles têm a forma de comunicação deles, mas isso não faz com que seja uma fala. É apenas uma forma de comunicação. E nós temos uma forma de transformar esta comunicação por meio da linguagem falada e também da linguagem escrita. Nós tanto produzimos sons e tanto representamos essa produção de sons na palavra escrita. Isso é uma característica tão somente dos humanos. Agora, vamos lá. Considerando-se que a espécie humana evoluiu de outros seres, quais os ancestrais do ser humano? Os principais hominídeos na ordem de evolução seriam... Aí nós temos aí os principais grupos dos hominídeos. Vejam bem, em algum momento, um determinado ancestral comum estabeleceu a divisão entre símios, que são o grupo que deu origem aos macacos, e os hominídeos, que deu origem ao grupo dos humanos. Só que os hominídeos também foram divididos em duas... são divididos em duas categorias principais. O gênero Australopithecus e o gênero Homo. O gênero Australopithecus eram grupos de hominídeos que tinham desenvolvimento que aparentava ser com os grupos humanos que deram origem a nós. Mas eles ainda tinham características físicas muito marcantes em relação aos macacos. O próprio termo Australopithecus quer dizer macaco do sul, porque esses primeiros grupos de hominídeos foram descobertos em regiões do sul da África. Por isso que receberam esse termo, macacos do sul, mas que possuem características de humanoides. Daí eles são considerados os primeiros hominídeos. Já o gênero Homo vai sendo um processo evolutivo a partir dos Australopithecus, que vão possuir características mais marcantes em relação a nós humanos. Lembrando, os hominídeos são divididos em dois grupos, o gênero Australopithecus e o gênero Homo. Mas é comumente estabelecido
em história do ensino fundamental essa divisão, essa apresentação clássica dos principais grupos de hominídeos. Os australopitecos, o primeiro deles, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens neanderthalensis e o Homo sapiens sapiens. Assim também aconteceu com outras espécies, mas basicamente os 5 principais grupos de hominídeos são esses: Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis e Homo sapiens sapiens, cada um com suas características próprias. O Australopithecus ainda é muito ligado aos macacos, era coberto, possivelmente coberto de pelos, uma pelagem mais espessa, não eram carnívoros, eles se alimentavam de plantas, de vegetais. Possuíam um cérebro um pouco mais desenvolvido que os macacos, mas ainda não eram tão desenvolvidos como os humanos. Levamos em consideração até mesmo o tamanho do cérebro dele. Ele possuía um cérebro de cerca de 570 centímetros cúbicos. O homem atual possui mais de 1.400 centímetros cúbicos. O Homo habilis, como o próprio nome diz, são os primeiros grupos humanos que são habilidosos. Eles começam a se utilizar de instrumentos para caçar e começam a se tornar carnívoros. No caso, não necessariamente carnívoros, e sim onívoros, ou seja, comedores tanto de carne quanto de vegetais. O Homo erectus recebe essa terminologia porque passa a ser um gênero hominídeo no qual tende a ficar com a postura mais ereta, mais em pé. O Australopithecus era mais curvado, não tanto quanto os chimpanzés, por exemplo, ou gorilas. Eles eram bípedes, mas eles não andavam eretos, não andavam retos. O Homo habilis, da mesma forma, era mais parecido com humanos, mas ainda tinha uma certa curvatura. Já o Homo erectus passou a ser ter uma postura mais ereta, mais firme. Já o Homo sapiens neanderthalensis recebe esse nome porque eles habitavam alguns vales de rios na Europa e basicamente os fósseis que foram encontrados desse grupo foram encontrados num rio chamado Neander. Aí por isso que se chamou Homem de Neandertal, ou seja, Homem do Vale do Rio Neander. Aí eram homens relativamente desenvolvidos do ponto de vista físico e intelectual e passaram a receber esse termo, Homo sapiens neanderthalensis. E o último, que é considerado o nosso mais próximo ancestral, o Homo sapiens sapiens, que quer dizer o homem que sabe, ou seja, o que caracteriza o grupo dos humanos não é o simples fato de saber ou o simples fato de desenvolver técnicas, e sim o fato de ter uma reflexão, de desenvolver o pensamento reflexivo. Daí o termo o homem que sabe, que sabe. Nós humanos, nós não apenas sabemos, nós temos consciência que sabemos. É isso que diferencia os humanos, é esse pensamento racional. É isso que diferencia os humanos dos outros animais. Nós temos um pensamento reflexivo. Aí nós temos algumas imagens a respeito dos grupos dos hominídeos.